Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, a partir do versículo 17. O regresso dos 70. O regresso dos 70. Diz assim: Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada. Está assim naquela versão? E nada, engraçado, né? E eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo e nada vos fará dano. Na minha Bíblia está assim, ó. E nada, absolutamente nada, vos causará dano. Amém? Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito ou arrolado nos céus. Amém? Então esse é o texto. Nós entramos no capítulo 10, e estamos falando sobre a missão dos 70, amém? 70 ou 72, conforme algumas versões. Na minha 70, talvez na sua está 72, né? Não é assim? Mas não interessa. O importante é que Jesus enviou algumas pessoas. E não vai fazer diferença, vai? Se for 70, 80, 90, 100, 200, não interessa, né? O interessante é que Jesus enviou algumas pessoas. Então, diferença de dois discípulos aí. 35 duplas ou 36 duplas. O certo é que são 70 ou 72. Talvez Lucas usou a regra do arredondamento. Talvez eram 72 e ele usa a regra do arredondamento para falar que eram 70, né? Então nós estamos aqui a partir do versículo 10, falando sobre a missão dos 70. Então Jesus envia os 70 e quando ele envia os 70, ele dá algumas instruções para eles, né? Por exemplo, não vão levar nada com vocês, não levem muita bolsa, não levem roupa, não levem dinheiro, né? Levem poucas coisas. Fique aonde as pessoas os receberem, coma aquilo que as pessoas oferecerem para vocês, então vocês não fiquem inventando, né? O missionário chegou, então vamos fazer uma comida diferente para ele, carne assada, picanha e etc. Não, vai comer o que tiver na mesa. Se tem carne, beleza, se não tem, se tem arroz com feijão, amém. Nós vamos comer o que tiver, certo? E vocês vão entrar na vida das pessoas, e as pessoas vão entrar na vida de vocês, e vocês vão anunciar o Evangelho. Foi assim que Jesus fez. Essa foi a primeira parte da missão dos 70. Depois nós vimos a segunda parte da missão dos 70, que foi na semana passada, em que nós aprendemos pelo menos duas coisas que ficou enfatizado naquela noite. Primeira delas, que nós não fomos chamados para insistir com as pessoas. Nós somos chamados para anunciar o Evangelho, certo? Às vezes a gente insiste com as pessoas, viramos crentes chato, sempre batendo na mesma tecla, insistindo com as... Talvez a mulher insiste muito com o marido, com as palavras, e você não foi chamada para insistir com ele, você foi chamada para anunciar. E ele vai aceitar no seu tempo, na sua hora, mais com o seu testemunho de vida que com as suas palavras. Amém? Então nós fomos chamados, às vezes a gente insiste, porque de repente fica muito claro, às vezes, né, que esse evangelho que a gente profere e anuncia para as pessoas, parece que é um evangelho muito sem graça, né? E parece ser tão sem graça que a gente fica insistindo com as pessoas, vamos para a igreja, né, vamos para isso, vamos para aquilo, e as pessoas não querem, elas não são atraídas. E aí a gente acaba insistindo o tempo todo com essas pessoas, mas esse não é o nosso papel. Jesus ensinou: ofereça o Evangelho para as pessoas. Se ele disser não, o que você tem que fazer? Seguir o seu caminho, né? Sacode a poeira da roupa, das sandálias e vai para outro lugar. Outra coisa que a gente aprendeu é o seguinte, que quando no exercício do anúncio do Evangelho você for rejeitado, não é você que está sendo rejeitado. Quem está sendo rejeitado? Quem? Jesus. Então quando as pessoas rejeitar o Evangelho que você está pregando e a pessoa do Evangelho que você está pregando, elas não estão rejeitando você, elas estão rejeitando Jesus.
Olha que coisa interessante, aqui os últimos versículos diz isso, né? Então, quem vos der ouvido, versículo 16, quem vos der ouvido, ouve-me, ouve a mim. E quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Olha que coisa interessante, né? Então, às vezes a gente fica revoltado, nervoso, porque as pessoas não querem aceitar o Evangelho, mas elas não estão rejeitando você. Elas estão rejeitando o dono do Evangelho. Quem é o dono do Evangelho? Jesus. Amém? E aí os 70 vão voltar. Que coisa interessante, né? Eles são enviados, há algumas instruções, eles vão, depois eles voltam. E eles voltam o quê? Tristes, cabisbaixos, frustrados, porque foi uma tragédia. É assim? Não, né? Eles voltam regozijantes, porque deu tudo certo. O que Jesus havia dito se cumpriu. Jesus disse que haveria pessoas que iriam recebê-los e eles foram bem recebidos. Jesus disse que as pessoas iriam ouvir o Evangelho e as pessoas ouviram o Evangelho. Jesus disse que as pessoas seriam curadas e elas foram curadas. Jesus disse que os demônios os submeteriam e os demônios os submeteram. Olha que coisa, e eles voltam regozijantes, felizes, porque afinal de contas os demônios os submetem. Aí Jesus fala assim, mas, quando no versículo 17, eles estão dando um relatório, né? Mas o relatório deles é interessante, e é isso que a gente vai pensar essa noite, é que o relatório deles tem muito mais a ver com os demônios. Os caras estão numa batalha espiritual terrível aqui. Então eles estão felizes porque o Evangelho foi aceito, porque as pessoas ouviram o Evangelho, porque as pessoas o receberam em suas casas. Eles estão felizes por isso? Estão felizes porque famílias foram restauradas, porque a palavra de Deus entrou na vida das pessoas, porque eles fizeram parte da vida daquelas pessoas, porque puderam contribuir, porque foram úteis. Ficaram felizes? Ficaram. Mas mais felizes ainda, eles ficaram porque os demônios se tornaram criança diante deles. E eles estão maravilhados, porque eles dizem para os demônios ficar de joelho, eles ficam, mandam sentar, eles sentam. E os demônios estão obedecendo o tempo todo, e eles estão felizes com isso. Aliás, essa é a maior alegria que preenche o coração deles. É isso que a gente vai ver aqui. Aí Jesus interrompe eles no versículo 18 e fala assim, mas lhes disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis vos dei autoridade, a gente vai ver isso aqui, essas palavras aqui muito interessantes, e eis que vos dei autoridade para pisardes em serpentes. É por isso que a gente usa aquela frase, né? Vamos pisar na cabeça de Satanás. Já viu isso aí? Principalmente naquele show gospel, né? Vamos pisar na cabeça de Satanás, irmão. Para que isso? Se já foi pisado, né? Então você vai pisar na cabeça de quem já foi pisado, então não esquece isso aí. Aí não adianta, isso aí é viver de... na verdade é um chavão para chamar a atenção das pessoas, para dizer assim, ó, sai do chão! E o povo, né? Que é mais interessante pisar na cabeça de Satanás, né? Eis vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo, está assim lá no texto? Ou não? Sobre todo, olha que coisa interessante, sobre todo, significa dizer o seguinte, que não há nada que ficou fora disso aí, está completo, todo significa completo. Então, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, como diz na minha Bíblia, absolutamente vos causará dano. E aí Jesus vai dar agora a chicotada e diz assim, ó, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado ou escrito no livro da vida, ou arrolado nos céus, conforme algumas versões. Que coisa interessante, né? Jesus está dizendo assim, ó, a alegria de vocês não é porque os demônios vos submetem. A alegria de vocês é de saber que vocês são filhos, e não somente filhos, filhos eternos do Pai, porque o livro é da vida, porque o livro é do céu, fala de eternidade. Isso é uma coisa muito interessante para a gente pensar. Estão dizendo assim, ó, o que vocês receberam, o que vocês são, está dizendo assim, ó, alegrem pelo que vocês são, não pelo que vocês fazem. A alegria deles estava ligada naquilo que eles poderiam fazer. Mas Jesus está dizendo assim, não alegre naquilo que vocês fazem, porque aquilo que vocês fazem, não fazem sem mim, porque sem mim, nada podereis fazer, conforme o texto bíblico. Então eles estão alegres porque eles estão fazendo alguma coisa, mas Jesus está dizendo,
e insistindo com eles, alegrem pelo que vocês são, e vocês são filhos eternos do Pai. Uma coisa interessante para a gente pensar aqui é que Jesus está dizendo assim, bem no comecinho do capítulo 10, ele diz assim, o caminho é perigoso. O caminho não era perigoso? Sim ou não? Era, porque o caminho que ele estava dizendo para ele, estava dizendo assim, vocês serão enviados como ovelhas ao meio de lobos. O caminho perigoso. Por que o caminho era perigoso? Porque a mensagem de Jesus era revolucionária. Jesus dizia assim, é chegado o reino. Era ou não era a mensagem de Jesus? É chegado o reino. Para quem é o rei da época, ouvindo essa mensagem, ficava assustado. César Augusto, o imperador romano da época, pensava assim, tem um camarada aí que está dizendo o seguinte, é chegado um reino novo. E aí as pessoas diziam para César Augusto, para assim, e esse camarada que está dizendo isso não é um qualquer, aonde ele vai tem uma multidão. Aí o cara ficou preocupado, meu Deus, quem é esse camarada? Você acha que no meio daquela multidão não tinha espias, né? Por parte do Império Romano? E tinha muito, de monte, querendo saber o que esse camarada está querendo com esse reino. Então o rei está correndo risco de vida? Tá, mas os seus seguidores também, seus discípulos também. Então Jesus está dizendo assim, o caminho é perigoso, pode ser que vocês morram no meio do caminho. O caminho era perigoso também no sentido religioso, por quê? Porque Jesus disse assim, o reino é chegado o reino de Deus. Agora está ligado a Deus, está ligado à religião. Mas Jesus não faz parte da tribo de Levi, então Jesus não pode ser humanamente falando, ele era tudo isso, mas ele não pode ser humanamente falando, ele não pode ser, o que ele não pode ser? Ele não pode ser um levita, porque ele não é da tribo de Levi, ele é da tribo meu Deus, uma pessoa suou aqui bem, pastor não vale, suou assim bem fraquinho, esse fraquinho pode falar alto que é isso mesmo, da tribo de Judá. Então se ele não é da tribo de Judá, o máximo que Jesus poderia ser um rei, porque essa era a linhagem real, mas Jesus não poderia ser sacerdote, e Jesus jamais poderia ser sumo sacerdote. Ele era tudo isso da linhagem do Melquisedeque, ele mesmo disse lá na frente. Hebreus vai relatar isso. Mas que coisa interessante, então vem um camarada que não tem uma linhagem religiosa, não poderá fazer parte do sacerdócio, do serviço, do templo, não poderá ser um sacerdote, não poderá ser um sumo sacerdote, ele está dizendo o seguinte, eu vim inaugurar um reino de Deus. Bom, isso é uma afronta. Aliás, foi isso que levou ele para a cruz, porque ele não era um representante da religião atual, e ele vem para trazer um governo religioso novo. Isso é perigoso, porque a religião também mata. E foi isso que levou ele para a cruz. Foi isso que boa parte dos discípulos, porque dizer, os mártires dos apóstolos foram por causa da religião, que levaram eles a serem crucificados e mortos de maneira trágica. Então o caminho é perigoso, religiosamente falando e politicamente falando, mas também tinha um outro perigo. O outro perigo tem entre linhas. O outro perigo era aquele assim, pode ser que vocês vá para a missão e vocês tenham sucesso nessa missão, e vocês voltem regozijante, tão regozijante, a ponto de achar que vocês são muito bons, tão bons, que ninguém faz uma obra missionária como vocês fazem. Isso também é perigoso, isso está entre linhas, e o que aconteceu aqui? Esses camaradas voltam regozijantes, quem sabe viravam para o outro e falaram assim, nós somos os 70, sabe o que significa sermos os 70? Nós somos os 70. E sermos os 70 significa sermos os 70, porque somos os 70 de Jesus. Ninguém é 70 como nós. Os caras podem até tentar, mas ninguém é 70 como nós. Porque nós somos as últimas 70 bolachas do pacote. Nós fazemos e acontecemos, nós pregamos e os demônios estão de joelhos ao nosso redor. Onde se viu isso na história? Ninguém. Relatos históricos a esse respeito. Tivemos sucesso nessa missão. Aí Jesus pode estar dizendo assim, entre linhas, é perigoso também, que pode ser que vocês voltem não pisando no chão, de tão ensoberbados, de tão religiosamente falando, né, tão aflorados do eu, de achar que pode ser que ninguém faça missão como vocês. Isso é perigoso também. Isso pode atingir cada um de nós.
Alguém pode pensar assim: ninguém canta como eu, ninguém prega como eu, ninguém fala como eu, ninguém arruma esses bancos como eu, ninguém faz o bem como eu, ninguém ajuda o pobre como eu. Sabe qual é o maior perigo de ajudar as pessoas, irmãos, necessitadas? Sabe qual é o maior perigo? Vai derrubar? Tô, né? Sabe qual é o maior perigo de poder ajudar as pessoas? É de você achar que você é a única pessoa que está fazendo isso. Sabe qual é o perigo de uma igreja ter uma revelação de Deus bonita, do Evangelho, da Palavra de Deus? Sabe o que é o perigo dessa igreja ensoberbecer de maneira tal, de achar assim, ó, ninguém é como nós. Nós somos o que temos a revelação da palavra, nós somos as pessoas que temos o conhecimento de Deus, aí nos tornamos pessoas exclusivistas e achamos que não há ninguém como nós. Isso é o perigo. Então Jesus está dizendo assim, ó, baixa a bola, porque tem 70, mas tem mais 7.000. Lembra da história de Elias? Não tem 70, tem 7.000. E isso aí é interessante, né? A história começa com 70, depois vai embora. Boa parte desses 70, a maioria deles vão embora, lá na frente eles desistem de tudo. Eles que descem, eles chamam 70, eles voltam felizes, contentes, depois eles vão embora tudo, some tudo. Fica 12, um do meio tem um demônio, que é o Judas Iscariote, fica só 11. Dos 11, Jesus não pode contar com todo mundo, conta apenas com 2 ou 3. No final das contas, Jesus só está ele e as mulheres, porque já todo mundo abandonou. Mas depois de tudo isso, esse número de 70 já é insignificante, porque aí vai ser 3.000, depois mais 3.000, depois uma multidão, depois incontável. Porque a palavra de Deus vai alcançar o mundo todo. Amém? Mas não é isso que eu quero pensar com vocês. O que eu quero pensar com vocês, primeiro ponto, olha o tamanho da lista. Será que eu vou conseguir? Ó, de um lado do outro. Mas eu quero pensar o seguinte, é que o que faz esses 70 voltarem regozijantes, como eu disse a princípio, não é a alegria de poder ter entrado na vida das pessoas, na casa das pessoas, de ter anunciado o Evangelho, de ter sido útil no meio daquelas famílias tão carentes, né? Não só no sentido material, mas também carente no sentido espiritual, né? Era um povo muito carente, apesar de ser os donos da religião, né? De ser o centro da religiosidade do mundo, eles eram um povo muito carente, viviam uma sequidão espiritual muito grande. Então, qualquer faísca de Deus naquele lugar já era um fogo muito maravilhoso. Então, eles não estavam felizes por isso. Talvez felizes, né? Mas não tão quanto o fato dos demônios submeterem a ordem daqueles camaradas. E aí eu quero pensar com vocês, é aquela batalha entre Jesus versus Satanás. Já viu essa batalha? Então, né, parece sendo uma luta de MMA, de boxe, né? Jesus de um lado e Satanás do outro, e a gente fica ali na expectativa pensando quem vai vencer a batalha. E agora? Quem vence? Começam-se as apostas. Eu vou apostar em Jesus. Não, eu vou apostar no Satanás. Não, eu vou apostar... E começa aquela batalha, aquela luta, aquela queda de braço, que veio Satanás com aquele braço grosso do incrível Hulk, e Jesus com aquele braço fininho, igual o meu. E aí a gente pensa assim, agora vai ter a queda de braço. Quem vai vencer a queda de braço? Quem? E aí a gente fica naquela aflição. E agora? Jesus vai vencer ou não vai? O incrível Hulk, Satanás vai vencer ou não vai? E começa aquela batalha toda. E aí? Então, a gente pensar o seguinte, que a batalha espiritual, ela existe, ela está aí. Houve um tempo, né, na história da igreja em que o povo era muito cético, não acreditava em nada. E depois houve um tempo em que o povo passou a acreditar em tudo. Então houve esses dois extremos, 880, né? E a história começa dizendo assim, por exemplo, o movimento batalha espiritual que a gente conhece hoje. Então esse movimento da batalha espiritual que a gente conhece hoje, ele surgiu na década de 30, com um missionário chamado J.O. Fraser. Fraser foi missionário na China, ele era um missionário americano na China, através da missão para o interior da China, fundada por Hudson Taylor. Quem já ouviu falar? Hudson Taylor, um dos pais heróis da fé, né? E Fraser, o que Fraser fez? Fraser foi para o interior da China e ele foi ali como missionário americano para fazer missão naquele lugar, em determinado local da China.
Chegou lá e ele ficou muito frustrado, porque o chinês era muito cético, não acreditava em muitas coisas e tal, e a sua missão foi meio frustrante. E ele começou a arrumar certo tipo de estratégias para poder ganhar o coração daquelas pessoas. E ele começou a pensar o seguinte: bom, eu já tentei com a Bíblia, não deu certo, então vou deixar a Bíblia de lado. O que Fraser faz? Deixa a Bíblia de lado e começa a arrumar estratégias extra-bíblicas para poder atrair o coração daquele chinês. E o que ele faz? Ele acredita, uma hora ele tem uma visão e ele pensa assim: bom, existe um demônio que está ligado a esse território. Eu preciso encontrar esse demônio e amarrá-lo. Aí começou a história da batalha espiritual que chegou até nós. Isso lá na década de 30. Dá-se nomes para territórios e nomes para demônios. Ó, esse demônio é fulano de tal e esse demônio é do território tal e a gente precisa amarrar esse demônio, porque se a gente não amarrar esse demônio, o que vai acontecer? A gente não vai ter êxito na evangelização, na proclamação do evangelho, as pessoas não vão se converter. Depois surgiu a época em que começava a dar nome às ações pecaminosas. Por exemplo, hoje em dia é muito comum a gente linkar um pecado com um demônio. Não é assim? Ou eu estou mentindo? Por exemplo, olha só como eu estou falando a verdade. Quer ver? Vocês vão me ajudar. Uma pessoa que está no mundo da prostituição. Qual é o demônio da prostituição? Pombagíria, irmãos. Pombagíria. Olha que coisa. Isso tem a ver com a batalha espiritual lá de J.O. Fraser. Ele não dizia Pombagíria, mas dizia o nome de um demônio que estava ligado àquele território, que ele precisava chegar lá e fazer o quê? Amarrar o peão. Amarrou, está amarrado. Lembra da expressão? Está amarrado? É lá de 1930. Percebe isso? Quando um camarada enche a cachaça, a cara de cachaça, enche a cara de cachaça, qual é o nome do demônio? Meu Deus, vocês estão afiados, hein? Zé Pilintra. Eu conheço só esses dois. Se tiver outro aí, me ajuda. Vai me ajudar aqui na minha palestra aqui. Aí é interessante, esse movimento ganhou o mundo todo. A irmã de Fraser descobre os seus escritos, as suas cartas, e ela divulga isso no mundo inteiro. E isso chega assim, de uma maneira tão assustadora que o mundo inteiro agora está sabendo. A batalha espiritual de O.J. Fraser. J.O. Fraser, certo? E isso chega no Brasil. Olha só, o Brasil é um país do coração bom, aceita tudo, recebe tudo. Chega no Brasil, certo? Mas uma coisa muito interessante, isso chega no Brasil, e quando chega no Brasil, chega de maneira sutil, sem muito espaço, mas vai ter esse movimento de batalha espiritual, ele vai ganhar força, sabe quando? Ele vai ganhar força nos meados da década de 50 e 60. Mas vai se fortalecer de verdade mesmo em 1970, com o surgimento do movimento neopentecostal. O movimento neopentecostal, ele surge a partir da inauguração de uma igreja chamada Igreja Universal do Reino de Deus, que você não conhece. A igreja você não conhece. Igreja Universal do Reino de Deus. Então, se você pensar assim, quando é que surge o movimento neopentecostal? Quando a Igreja Universal do Reino de Deus é inaugurada. Inaugura-se um movimento chamado neopentecostal, ou seja, o movimento de um novo pentecostalismo. É interessante a gente pensar esse movimento, que existe 3 fases do movimento pentecostal. Primeiro, o movimento do movimento pentecostal é o movimento propriamente dito, movimento pentecostal. Surgiu quando? No início do século XX. Em 1906 aproximadamente, lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. Tudo começa ali, irmãos. Para observar, tudo tem anarquia e heresia e de coisas horríveis, começa lá. Aí começou lá em Los Angeles, lá nos Estados Unidos, numa rua chamada, olha o teólogo ali, Azusa. Então você vai falar assim, a Rua Azusa tem a ver com o início do movimento pentecostal. E isso assustadoramente ganha o mundo, inclusive o Brasil. E esse movimento chega pouco depois no Brasil. Quando é que ele chega? Em 1910. A primeira igreja pentecostal no nosso Brasil é chamada Congregação Cristã no Brasil. Congregação Cristã no Brasil, 1910. A primeira igreja pentecostal no Brasil.
A segunda igreja, 1911, um ano depois, a Assembleia de Deus. Então, primeira fase do movimento pentecostal no Brasil. Surge, então, as duas primeiras igrejas. Congregação Cristã no Brasil e Assembleia de Deus. 1950 a 1960, segunda fase desse movimento, conhecido como movimento pentecostal clássico, que vem o surgimento das igrejas chamadas o Evangelho Quadrangular, o Brasil para Cristo e Igreja Deus e Amor. Então, esse período, o surgimento basicamente dessas três igrejas, é conhecido como movimento pentecostal clássico. E o movimento neopentecostal surge em 1970 com a inauguração da Igreja Universal do Reino de Deus, que hoje, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores igrejas do mundo. Está aqui no nosso país. E esse movimento de batalha espiritual ganha força. Olha que coisa interessante, a partir do movimento neopentecostal. E aí, mais ainda, né? Aí essas igrejas vão crescer assustadoramente. Quem abraçar a ideia da batalha espiritual, do estar amarrado, de linkar um pecado com as ações, com o demônio, de demônios de territórios, de cidade, de países, de regiões, vão ganhar muitos adeptos, e ganhar muitos adeptos significa ganhar muito adepto, irmão. Muito dinheiro, só pensa em dinheiro o tempo todo. Muito dinheiro, é claro. É claro que dinheiro atrai gente, gente atrai dinheiro e etc. Né? E esses movimentos e essas igrejas vão crescer assustadoramente, como nós temos hoje. Não é à toa que a Igreja Universal no Reino de Deus é uma das maiores igrejas do mundo. Não é à toa, né? E que ela está praticamente em todos os lugares do mundo inteiro. E aí é interessante que esse movimento, ele vai, todo movimento, como vai, vem e vai, tem lá os seus picos, o seu momento de auge, o momento de baixa e queda, e etc. Ele vai ter um novo auge. Ele começa o auge no Brasil, propriamente dito, em 1970. Mas ele vai ter um novo auge. E quando é que vai surgir esse novo auge? Quando é que a batalha espiritual vai ter uma evidência maior? Próximo da virada do milênio. Do século XX para o século XXI, com o surgimento de um novo movimento chamado movimento G12. Para quem nunca ouviu falar do movimento G12, são as igrejas em células. E esse movimento G12 surgiu na Colômbia, um camarada que eu não me lembro agora, que tem um sobrenome chamado Castellanos, uma coisa assim. César Castellanos, uma coisa assim, o cara é colombiano, né? E ele teve uma brilhante ideia de que Deus havia revelado uma revelação para ele, em que ele ia mudar o mundo. Que de fato mudou, né, em um certo aspecto, pelo menos o mundo religioso. E aí ele vem trazendo uma novidade de vida. E a novidade era o seguinte: eu estou trazendo para vocês o seguinte, e trazia para os pastores do mundo inteiro e da época, principalmente o Brasil, e dizia o seguinte: ó, vocês vão triplicar, quadruplicar o número de membros de suas igrejas. Quem não quer isso? Para quem está atrás de dinheiro, irmão, isso aí é um prato cheio. Então ele chegava lá com essa ideia, só que a ideia é o seguinte: vamos abraçar o G12. G12 significa o seguinte: G12 é o grupo de 12. 12, depois se integra 24, se torna 12, 12, depois 12 mais 12, 12, 12, 12 e vai embora. Sempre grupo de 12. Né? Esse camarada aqui tinha, né, para inveja nossa, eu acho que ele tinha mais de 70 GPS. Pra você ter uma ideia. 70. E ele estava triste, porque tinha só 70 células. E ele pensou assim: Deus vai me dar uma revelação que eu vou dobrar isso aqui, quadruplicar, triplicar esse número aqui, porque eu quero ser o Paul Yong-Shu. Lembra da maior igreja do mundo? Ele se espelhava naquele camarada. Por isso que ele espera porque lá era célula, aí ele transforma essa palavra célula em G12 e traz essa ideia de um avivamento, de uma conversão instantânea. Ele diz o seguinte: ó, as pessoas vão participar de um encontro de 3 dias, e 3 dias o suficiente para elas se converterem para o resto da vida delas. Quem não quer isso? Conversão imediata. E para os pastores, o que eu vou oferecer para eles? Ó, vocês vão triplicar, quadruplicar o número de membros da igreja de vocês. Isso foi um prejuízo enorme. Isso mais ou menos em 1900 alguma coisa. E que teve um prejuízo, talvez aqui você não sentiu, mas lá em Goiânia foi um trem esquisito. Igrejas históricas como Batista Presbiteriana e outras igrejas que tiveram, de um dia para a noite, tinha 200 pessoas, no próximo culto do domingo tinha 10, 15 pessoas. Porque todas as pessoas, e principalmente os jovens,
foram arrebatados assim de maneira assustadora por esse movimento chamado G12. A ponto de, no começo do G12, as pessoas marcarem lista de espera. Eu quero participar do G12. Você quer? Só tem vaga daqui 3 meses. E o cara ficava na lista de espera. E havia aquela ideia seguinte, você vai participar, mas você não vai contar para o outro. E se o outro te perguntar o que tem aqui, você vai falar para ele assim, só vendo para crer. E aí o cara ficava curioso, ia para lá, e eles voltavam transformados. Mas era uma transformação momentânea, que durava 1 mês, 2 meses no máximo. Depois a pessoa desandava de vez. E aí começou a surgir o pré-encontro, os encontros, os pós-encontros, o reencontro, o encontro do reencontro, e aí encontro em cima de encontro. Cada encontro, 30, 40, 50, 60 reais, 100, 200, 300 reais, que pode existir por aí. Então são as igrejas em células que nós conhecemos hoje. E todas as doutrinas da batalha espiritual foram abraçados por esse movimento. E aí a coisa desandou. E eu tive o privilégio de estudar um pouco sobre esse assunto na minha época, lá em Goiânia, porque a nossa igreja daquela época, a Assembleia de Deus, estava sentindo, porque o jovem estava todo mundo embora. Eu era professor e na época, superintendente, não sei se existe isso aqui, superintendente de escola bíblica dominical. Existe isso aqui? Lá existe. Então eu era superintendente da escola dominical e eu fiquei, eu preciso dar um jeito, eu preciso estudar sobre esse assunto. E eu, por incrível que pareça, o encontro caiu no meu colo. Olha que coisa, né? Eu estava trabalhando num quartel militar ali em Goiás, e os encontros geralmente aconteciam em chácaras, e esse quartel era um quartel afastado, era um quartel muito grande, por sinal muito bonito, e que aos finais de semana alugava para encontro de igreja. E eles começaram quem tinha chácara naquela época ganhou dinheiro demais, viu? Muito dinheiro. E aí os coronéis naquela época queriam também ganhar o deles, né? Então alugavam o quartel, olha que coisa. Alugaram o quartel naqueles 3 dias, sexta, sábado, domingo, e por incrível que pareça, eu estava de trabalho naqueles dias. Falei, olha se esse negócio não é de Deus. Agora eu vou participar do encontro, sem ser convidado, e vou ser um pesquisador aqui. Peguei meu caderninho, na época, e só de longe, né, notando. Irmão, eu vi cada coisa, eu achei que o negócio era feio. Mas aí eu percebi que não, é mais feio ainda. E aí eu fiquei 3 dias, irmão, com aquele olhar de pesquisador, sabe? Pesquisando detalhe, conversando com algumas pessoas, vendo alguns líderes e tal, e etc. E vi tudo que a batalha espiritual vinha trazendo como novidade. Eles abraçaram tudo assim, sabe? De um pacotão todo. E trouxeram para o movimento, para o encontro. Para quem nunca foi no encontro, tem tudo isso que eu vou dizer aqui. Certo? E aí, esse movimento criou força. Ele caiu. É engraçado assim, todo movimento tem seu auge e tem a sua queda. Então o movimento de G12 já não tem a sua força como tinha no princípio. Hoje as igrejas em célula, boa parte das igrejas em célula hoje, já não linka mais a ideia de serem do colombiano, do movimento de G12. São igrejas em célula, mas eles falam, não, somos igrejas em células, mas não somos do G12. Tipo, já afastando essa ideia, porque foi uma ideia muito negativa na época. E aí, principais doutrinas da batalha espiritual. Confissão positiva. O que é confissão positiva? É pensar positivo. Você vai pensar positivo tudo na sua vida. Você vai levantar de manhã e falar assim, hoje vai dar certo. Você vai levantar de manhã e falar assim, hoje eu consigo aquela vaga. Você vai levantar de manhã e vai falar assim, hoje eu consigo aquela namorada. Você vai levantar cedo e falar, hoje eu vou ganhar dinheiro. E é isso, o fato disso se tornar como praxe da sua vida, isso vai se materializar. Isso é a doutrina da confissão positiva. Fale positivo o tempo todo, que uma hora isso vai dar certo. E aí, você acaba colocando a fé de lado. A fé já não importa muito, o que importa são suas palavras positivas. Outra coisa, cura interior. Cura interior é você descobrir o que está te causando, uma doença interior que está dentro de você, que precisa ser identificada. E sendo identificada, precisa ser curada. E aí todo um processo psicológico e tal, etc., que envolvia isso aqui. Maldição hereditária, que é o mais comum dessas doutrinas da batalha espiritual, que diz o seguinte, a culpa não é sua, não sou eu. Essa é o grande exemplo da maldição hereditária, não sou eu.
Por que não sou eu? Porque a maldição hereditária é o seguinte, ó, você é o que é, você faz o que faz, você não consegue ser crente, você não consegue se converter, você não consegue firmar na igreja, você não consegue ser um cristão verdadeiro, você não consegue firmar porque há uma maldição na sua família. E de repente essa maldição, quem fez a maldição e quem alcançou a maldição foi o seu tataravô. Então, não se preocupe, você é assim, não é porque você quer ser assim. Você não tem culpa disso. Quem tem culpa é o seu tataravô. E aí vem, aí assim, a maldição hereditária do tataravô é uma coisa. Agora eu preciso resolver a maldição do meu tataravô. Como é que eu crio isso? Aí cria-se uma outra doutrina. Qual a outra doutrina? Regressão espiritual ou quebra de maldição hereditária. Essa maldição hereditária, a regressão espiritual é o seguinte, você vai entrar em transe, olha só isso aqui, irmão, você vai entrar em transe, e entrar em transe, em outras palavras, você vai ficar hipnotizado. Vai vir um pastor habilitado, que estudou muito, até a 4ª série, no máximo, que leu meia página da Bíblia, que não tem nada de conhecimento bíblico, e ele vai ser o seu hipnotizador. E você vai entrar em transe, e você vai voltar lá no seu tataravô. E quando você estiver diante do seu tataravô, você vai saber o porquê dessa maldição e você vai quebrar e você vai proferir as palavras: eu te quebro em nome de Jesus. E aí, se você der sorte, você volta. Se você não der sorte, você não volta. Tipo, tem pessoas que é criança até hoje, estão babando em cima de uma cama. É brincadeira, irmãos. Eu acho que todos voltaram, eu não sei. Não tem relatos que alguém não voltou. Mas acho que volta sim. Isso, interessante que isso causou um problema de saúde pública. Sabia disso, irmãos? Porque quando os profissionais de saúde, os psicólogos de saúde, ficaram sabendo disso, pensaram, meu Deus, esse cara vai roubar nosso emprego. O cara não tem a 4ª série, nunca leu um livro sequer. Esse cara já está fazendo hipnotização e transe, e com tanta perfeição assim, nós vamos perder o emprego. Aí o que eles fizeram? Fizeram uma reunião entre eles e passaram a proibir esse tipo de ação no meio das igrejas evangélicas. Não sei se conseguiram, mas que eles tentaram fazer isso, tentaram. Porque eles disseram que eles não tinham habilitação para tal. E aí segue. Poder da palavra é outro exemplo de doutrina da batalha espiritual. O poder da palavra é o seguinte: a filha está lavando a louça em casa, né, com todo amor e carinho, porque ela gosta de fazer isso. A mãe satisfeita porque a filha está lavando a louça. E a mãe chega na filha e fala aquele monte de palavra, porque a filha está ali quase furando a panela, porque está tão nervosa e irada, porque ela queria fazer outra coisa. E a mãe chega e fala assim: você vai ser uma prostituta quando você crescer. Você vai roubar quando você crescer. E aí a filha cresce e se torna prostituta. O que significa isso? Praga. E aí só que eles não vão chamar isso de praga, eles vão falar o seguinte: há poder na palavra. Eles vão dizer assim, a mãe, por exemplo, por que eu sou uma prostituta hoje? A filha poderia dizer, por que eu sou uma prostituta hoje? Não, porque a minha mãe me praguejou há 10 anos atrás. E esse poder que há na palavra impregnou no meu ser e eu me tornei uma prostituta. Não leva em consideração a ação, a influência que a mãe tem sobre a filha, mas a palavra que a mãe profere tem muito a ver com uma confissão positiva, né? Fale bem dos seus filhos. Por isso que tem muitas mães que falam assim: esse filho é uma benção, esse filho é uma benção, esse filho é uma benção. Confissão positiva. E se não virar uma benção, misericórdia. Então, mas de repente fala benção, mas também dentro está falando assim: esse filho é, tipo, chamando o cara de Isaac, mas no final ele é Jacó, entendeu? Mais ou menos assim. Então, é poder da palavra. E aí a gente acredita que o fato de eu dizer uma palavra, tipo, eu profetizo na sua vida, não é uma profecia em si, eu profetizo na sua vida que você vai arrumar um emprego amanhã. Às vezes não é uma profecia, entendeu? É mais o sentido, eu aceito essa palavra, mais ou menos assim que a gente faz. Eu aceito, eu acredito nessa palavra, e aí amanhã eu arrumo um emprego. Aí eu vou acreditar não no poder que é na palavra de Deus, mas no poder da palavra dessa pessoa. Depois amanhã eu vou formar uma fila na porta da casa dela e vai falar assim: fala aquela palavra que você falou para a irmã lá atrás que eu estou desempregado. Aí a irmã pensa: vou ganhar dinheiro com esse negócio. Fala o seguinte:
eu vou começar a atender, mas a partir da semana que vem é R$30 cada consulta. E aí, se a coisa bombar, irmãos, a consulta vai subindo. E aí, vira profissão. E a outra doutrina que eles abraçaram também foi a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade a gente sabe muito bem, que é aquela que você não vai ficar doente, que você não prospera porque eu tenho um demônio na sua vida, que você tem que quebrar esse demônio, e o demônio é quebrado através da oferta, tá? Aquela história toda furada, você já sabe, que nós não caímos mais nesse barco furado, amém? Principais defensores da batalha espiritual: Kennedy Hagin, Frank Perret, eu sou meio devagar com esse negócio aqui, mas é por aí, Perret. Benny Hinn, que você não conhece Benny Hinn? Valnice Milhomes, também você não conhece, nunca viu falar. Rebecca Brown, outra também que você não conhece. E Mary Baxter, é outro camarada também, que é um dos defensores da batalha espiritual. Livros que você não deveria ler, não leia esses livros, pelo amor de Deus. Se ganhar, mete fogo. Que é perigoso até o fogo não queimar esse tipo de livro. O Mundo Tenebroso, de Frank Perret. Não leia esse livro por amor à sua alma. Bom Dia, Espírito Santo, de Benny Hinn, best-seller, um dos livros mais vendidos no mundo. Inclusive este Mundo Tenebroso também. A Autoridade do Crente, Kennedy Hagin, mão, misericórdia. Não leia esse livro. A Divina Revelação do Inferno, Mary Baxter. Não leia esse livro também, pelo amor de Deus. Isso não deixa nem dentro da sua casa, irmão. Se você acordar de madrugada, sonâmbulo, e está lá, Divina Revelação do Inferno, você acaba de morrer. Eu quero saber lá de Revelação do Inferno, irmão. E Maldição Não Quebradas, Rebecca Brown. Tudo da Rebecca Brown, mano, esquece. Então, esses camaradas aí, livros que você não lê. A ideia que se tem quando a gente estuda esse movimento é que Satanás tem mais poder que Jesus. E que os cristãos estão sempre na defensiva, frente ao mundo espiritual da maldade. E que todas as más ações são fruto de uma influência maligna, ou seja, tudo é o diabo. Então, não adianta, poucas páginas que você lê sobre essa batalha espiritual, esse movimento de batalha espiritual, e você vai chegar à conclusão seguinte: bom, Jesus perdeu a batalha, nós estamos ferrados, verdade é essa. Os crentes, o principal instrumento do cristão é o escudo, porque ele está se defendendo o tempo todo, e a gente percebe que não, que o principal elemento a ferramenta do cristão não é um escudo, mas é uma espada do Espírito, mais inflamada do que uma espada de 2 gumes, apta para discernir, para dividir juntas e medulas, a alma do Espírito, que é apta para expor as intenções do nosso coração. Palavra de Deus. Quando a gente lê Efésios capítulo 6, a gente lê com aquela mentalidade que nós estamos na defensiva. Não, leia Efésios capítulo 6 com a espada de 2 gumes na mão. Nós não estamos na defensiva. Quando Paulo está dizendo ali, Efésios capítulo 6 está dizendo assim, defenda aquilo que já foi conquistado. Nós não estamos conquistando mais nada. Nós só estamos defendendo. É aquele camarada lá no Velho Testamento, que eu não me lembro o nome dele, que está defendendo a sua lavoura. E que a Bíblia diz que no final do dia a sua mão estava pregada na espada. E ele passou o dia inteiro defendendo o seu campo de lentilha. Eu não me lembro quem é o peão ali da história lá. Mas a ponto de que a mão dele ficou pregada na espada. Defensiva não. Mantendo firmes e constantes com as armaduras de Deus, para a gente manter aquilo que já foi conquistado na cruz do Calvário. Essa é a mentalidade que eu e você precisamos ler Efésios capítulo 6. Amém? Então assim, a ideia é essa, entendeu? Que, há uma batalha, o mundo da maldade é maior, Jesus já perdeu a batalha, nós estamos todo mundo frito, com escudo na mão, e se vacilar a gente morre. É assim. E que todas as minhas ações eu tenho uma desculpa. E quais são as desculpas? É o diabo. Irmão, o diabo tem levado culpa nesse tempo. Que ele olha para nós e fala assim, meu Deus do céu, como esse povo me culpa.
E o primeiro ponto que eu quero pensar com vocês, eu vou terminar. Ao contrário do que a batalha espiritual nos diz, o poder de Jesus é infinitamente maior do que o de Satanás. Esse é o primeiro ponto para a gente pensar. Essa batalha do bem contra o mal já está vencida. Olha que coisa! Irmãos, não deixe ninguém mudar isso da sua mentalidade. Não deixe ninguém roubar isso de você. A batalha já foi vencida na cruz do Calvário. Olha que coisa interessante. Por exemplo, vamos ler aqui o texto aqui. Olha que coisa, ó. Quando a gente lê aqui, ó, então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo, os próprios demônios se submetem. Essa palavra submeter significa obedecer. Sabe o que o demônio vai fazer quando estiver diante de você? Ele só resta uma coisa para ele, obedecer. É isso que o texto grego vem dizer, obedecer. Os demônios vos obedecem. Quer ver outra palavra interessante? É que Jesus fala assim, ó, mas lhe disse, eu vi Satanás caindo. Essa palavra caindo, cair aqui, sabe o que significa? Prostrar-se. Quando Jesus está dizendo assim, ó, eu vi Satanás prostrado. Olha que coisa interessante. Outra palavra interessante é autoridade. E eis-vos dê autoridade para, essa palavra no grego é exousia, que significa licença, permissão. Jesus nos deu permissão para pisar em serpentes e escorpiões que são castas de demônios. Os demônios existem? Existe. O mundo da maldade está aí? Está. A batalha espiritual existe, mas essa batalha já foi vencida na cruz do Calvário. Jesus venceu a batalha. E se os demônios ainda persistem em insistir, resta só uma coisa para eles: obedecer. Porque Satanás está prostrado. Sabe outra coisa interessante? Aqui diz assim, ó, e eis-vos dê autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não está ali. Essa palavra dano, sabe o que significa essa palavra dano? Fazer errar. Sabe o que significa isso? Vamos entender esse texto? Dizendo assim, ó, nada, absolutamente nada vos fará errar. Percebe isso? Que isso destrói, só esse texto bíblico destrói a teologia da batalha espiritual que vai dizer que tudo é o demônio, que o demônio faz você pecar. O demônio não tem autoridade sobre a vida do cristão no sentido de fazê-lo errar. Nada, absolutamente vos fará dano. Então isso é coisa muito interessante para a gente pensar. Outra coisa interessante, é o segundo ponto para a gente pensar é o seguinte: o movimento da batalha espiritual vem para eliminar a responsabilidade pessoal. Quando ele diz que tudo o que fazemos de errado é porque somos tentados pelo inimigo, a verdadeira batalha do cristão é contra a sua carne. Isso é interessante. Responsabilidade pessoal significa entender que a partir de agora, as minhas ações são determinadas não pelo poder do inimigo, mas sim pela influência do velho homem em mim, que chamamos de obra da carne. Ó, uma coisa interessante. O inimigo tem poder sobre as pessoas? Sobre aquelas que não têm Cristo? Sim. Sobre aquelas que não querem Deus na vida delas? Sim. Mas na vida daqueles que decidiram andar com Cristo Jesus, o inimigo já não tem mais o seu poder, porque Jesus venceu essa batalha na cruz do Calvário. Então é uma coisa muito interessante. Aí alguém pode perguntar assim, mas então por que eu peco? Por que eu não consigo ser um cristão? Agora a batalha sua é outra. Você tem uma outra batalha. E pasme, a sua batalha agora já não é mais contra os demônios. Você sabe por quê? Porque a batalha de Jesus contra Satanás, sabe o que significa isso? É bater em bêbado, é empurrar bêbado na ladeira, é tirar dor de criança. Mas agora existe uma outra batalha. E a batalha é contra nós mesmos. Sabe o que significa dizer isso? Que nós somos capazes de fazer coisas que até o diabo duvida. Que até o diabo duvida.
Sabe o que significa isso? Significa dizer que o mal está em nós. Existe o mal dentro de nós. E esse mal não pode aflorar. Porque se esse mal aflorar, ele ganha a batalha. Não uma batalha espiritual. Não uma batalha no sentido de demônio contra seres humanos. Não, mas no sentido de você contra você mesmo. É uma batalha que não diz respeito a obras da carne. Quer ver? Olha só que coisa interessante. Se você puder abrir aí, ó, Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 21, diz assim: digo, porém, andai no Espírito. Está aqui? Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência. Que palavra complicada. A concupiscência da carne, os desejos malignos, perversos da carne. Porque a carne milita, não está ali ainda. Porque a carne milita. Essa palavra milita vem do quê, irmãos? Vem de quê? O que você lembra quando fala milita? Militar. Fala de guerra, é de coisa travada, é de armamento pesado. Então há uma guerra sim. E que guerra é essa que nós estamos incluídos? Já não é mais a guerra da batalha espiritual, ou do movimento da batalha espiritual, mas é uma batalha contra a carne. Essa é a nossa batalha. Olha aqui, ó, porque a carne milita contra e o espírito contra, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas sois guiados pelo, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas quais são? Primeira delas, ora, prostituição. Mas prostituição não é coisa da pomba gíria? E agora? Agora a gente fica no mato sem cachorro, porque disseram para mim que o fato da vida de prostituição é porque eu tenho uma pomba gíria. Então o que significa isso aqui? Aliás, eu quero fazer uma pergunta para você. Aonde acharam esse nome, pomba gíria? Alguém foi questionado uma vez, uma escritora, uma dessas aqui, perguntaram para ela o seguinte: aonde você achou esses nomes? Pomba gíria, tranca-rua, Zé Pilintra e Companhia Limitada. Aonde você achou esses nomes? Ah, não, são testemunhas dos endemoniados que eu entrevistei. Aí o cara falou assim: beleza, hein? Então quer dizer que os demoniados têm força para testemunhar e virar livro? Ela falou: tem. É mais ou menos assim, entendeu? Porque isso não se acha na Bíblia. Isso são nomenclaturas que se encontram, sabe onde? Terreiro de macumba, centro de umbanda, terrenos de etc. Você sabe o que eu estou falando. Entendeu? Lá você vai encontrar essas nomenclaturas. E a gente mete o pau e a lenha nesse povo e fala: o povo do endemoniado do inferno, vai tudo para o inferno e etc. Mas a gente gosta de algumas coisas de lá. Gosta ou não gosta? Gosta. A gente chama os nossos demônios, os nossos demônios de pomba gíria. Olha aqui, o que significa isso aqui? Responsabilidade pessoal. Prostituição não tem nada a ver com demônio. Obra da carne. Porque se a gente vacilar, se a gente se entregar para a nossa própria carne, a gente vai viver uma vida de prostituição. Isso aqui é sério, irmão. Você quer viver uma vida de prostituição? É fácil. É só se entregar. É só você viver aquele ditado: eu vou levar a vida e a vida vai me levar. Beleza. E aí a vida vai te levando mesmo. E a carne vai tomando conta da sua vida, e quando você assustar, você já está no mundo da prostituição. Isso é fácil, é 2 palitos. Quer ver outra coisa? Vamos lá. Impureza, lascívia, que seria sensualidade, idolatria, a gente não tem isso, né? Feitiçaria, também a gente não faz isso. Inimizade, também não tem inimizade entre nós. Porfias, fofoca e etc. Ciúmes, nós também não temos ciúme. Iras, discórdias, facções, dissensões, invejas. Outra coisa interessante: bebedice. Meu Deus, mas bebedice não tem a ver com o Zé Pilintra? E agora? O que o Zé Pilintra está fazendo aqui? Aliás, sabe lá se esse Zé Pilintra existe?
De repente o próprio Zé Pilintra, sei lá, aqueles vídeos, está falando, meu Deus. Né? Então, olha só, que coisa interessante. Você quer viver uma vida de bebedice? É fácil, é só entrar na cachaça. Vou me entregar à bebida, vou afogar as mágoas, você vai se tornar um beberrão. Não, vou fazer um teste, vou beber e ver até onde eu consigo. Irmão, esse é o mundo sem volta. Faz um teste, bebe hoje uma garrafa, amanhã 2, depois 3, depois está bebendo o boteco inteiro. E aí para sair, irmãos, aí é luta. Aí vai ter que procurar especialista, ajuda, psicólogo, irmão, gente, vai atrapalhar um monte de gente, vai acabar casamento, vai virar um inferno, a vida de todo mundo, dele e todo mundo. Isso é obra da carne. E a carne gosta de uma bebida, irmãos. Gosta de um aperitivo. Então, cuidado. Glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, que tais coisas praticam. Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 7. Está vendo a nossa luta? A nossa luta, irmãos, quando a gente está preocupado com os demônios, com a batalha espiritual, quando a gente está preocupado em vencer uma batalha que já foi vencida na cruz, a gente esquece de lutar contra a verdadeira batalha, porque a verdadeira batalha é contra nós mesmos. E sabe que coisa interessante, para me encerrar? É que não dá para expulsar esse tipo de coisa. O mal está dentro de nós. Não dá para expulsar. Uma oração não vai resolver. 3 dias de encontro não vai resolver. Não dá para quebrar e nem amarrar. O fato de alguém dizer está amarrado, não significa que está amarrado. Se está quebrado, está quebrado. Se não dá para quebrar, não dá para amarrar, não dá para expulsar. Tem que viver. Sabe como é que a gente consegue vencer isso? Não é quebrando, não é amarrando, não é expulsando. A gente consegue viver isso vivendo. E sabe como é que a gente consegue viver assim? Viver a amortecer o mal que existe em nós. Que Jesus nos ajude. Então existe a única maneira de nós vencermos essa batalha. Não a batalha do movimento da batalha espiritual, mas a batalha contra nós mesmos, contra a carne. É viver uma vida a aflorar em nós o fruto do Espírito, a amortecer o mal que existe dentro de nós. De vez em quando ele quer sair, de vez em quando ele quer aflorar. Quem nunca sentiu vontade de matar alguém um dia? Quem nunca sentiu vontade de dar uma escapadinha, né? De pular cerca? Quem nunca sentiu? Né? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Quem nunca sentiu vontade? Quem nunca sentiu vontade, passou de perto de um bar e viu aquela geladinha e falou, é agora que eu afogo as minhas mágoas. Esse é o velho homem, querendo sair e aflorar. E se eu me entregar, irmãos, eu vou virar uma vida de bebedice. Se eu entregar a minha vida, eu vou viver uma vida de prostituição. Se eu entregar a minha vida para a carne, ela vai tomar conta da minha vida, e quando eu assustar, eu já estou num mundo vencido por essa batalha. Mas existe um segredo. Viva a vida, um viver cristão prático, segundo as obras do Espírito, a amortecer o mal que existe dentro de nós. E se esse mal querer aflorar, você peça ajuda para Jesus, fala, Senhor, eu não quero mais voltar a viver a vida do velho homem, porque a minha vida, a partir de então, é uma vida de nova criatura. Amém? Aí faz como Paulo. Paulo vai escrever, quem era Paulo? Alguém diz assim, quem era Paulo? Paulo, irmão, tinha dificuldade, como eu e você. Sentia vontade, que eu e você sentimos. E ele chega ao ponto de dizer em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele fala assim, não vivo mais eu. Paulo está dizendo assim, eu não quero mais arriscar viver eu mesmo, mas Cristo vive em mim. E o meu viver, a partir de agora, seja através do Filho de Deus. Então, a única maneira de nós vencermos essa batalha é permitindo Jesus Cristo viver a vida por nós. Esse é o único caminho. Amém? Que o Senhor nos ajude. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, eu te dou graça, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Abençoa nossas vidas, os teus filhos, abençoa a tua igreja, abençoe cada um de nós. Ajude-nos, Senhor, a viver uma vida segundo o teu querer, nos arrependendo todos os dias e agradecendo, Senhor, pelo teu viver em nós,
Porque se o Senhor não vivesse em nós, jamais seria impossível vivermos a vida cristã. Porque achamos que a vida cristã é difícil, Senhor. Mas a vida cristã não é difícil. A vida cristã é impossível. E só passa a ser possível viver a vida cristã quando o Senhor vive a vida por nós. Que o Senhor viva dentro de nós, vivendo esse viver prático debaixo da Tua vontade. Abençoa a vida dos Teus filhos e essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.